Hoje vamos dar continuidade à nossa série que denominamos Depressão Espiritual, e o tema da mensagem hoje é completo ou incompleto. Completo ou incompleto. O texto que eu vou ler encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 8, do versículo 22 ao 25, será projetado na nossa tela. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Que Deus possa abençoar a sua palavra nos nossos corações. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para este episódio como parte da nossa consideração sobre o tema que estamos a examinar e que denominei depressão espiritual. Eu quero chamar a atenção para os detalhes do que Jesus fez por este homem cego. Ele tomou pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspiu nos seus olhos, impôs as mãos sobre ele, e então perguntou ao homem se podia ver alguma coisa. O homem disse: sim, vejo os homens como árvores que andam. Então o Senhor pôs as mãos novamente sobre os olhos do homem, e desta vez a sua vista foi restaurada completamente, e ele viu tudo de maneira clara. Irmãos, isso tem um significado profundo. O que aconteceu neste caso não foi acidental, não foi um acidente Jesus ter curado este homem em 2 estágios. Ele poderia tê-lo feito de uma só vez, como já havia feito em ocasiões anteriores, que ele apenas dizia veja, e o cego passava a ver. Então o que ele fez aqui foi feito deliberadamente e com um propósito. Foi para ensinar uma lição, para comunicar uma mensagem. Em outras palavras, todos os milagres de Jesus foram mais do que simples eventos. De certa forma, os milagres de Jesus também foram parábolas. Isso não quer dizer que não cremos nos milagres como fatos reais na história. Sim, nós cremos. Os milagres realmente aconteceram, foram reais. Mas estou, irmãos, simplesmente a declarar que um milagre também é uma parábola. E esse é o caso que temos aqui. O Senhor Jesus mudou o método e não curou o cego de forma instantânea, como em outros casos, a fim de ensinar uma lição vital, uma lição importante. Alguns estudiosos sugerem que talvez a lição principal tivesse em vista
particularmente os discípulos que estavam ali com Jesus. Antes de realizar este milagre, Jesus havia atravessado o mar da Galileia num barco com seus discípulos, e eles haviam se esquecido de levar pão para a viagem. Na verdade, tinham apenas um pão com eles. Então começaram a preocupar-se com isso e ficaram perturbados, porque no trajeto Jesus lhes disse: guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Jesus usou esta metáfora para falar-lhes da doutrina e da influência dos fariseus e dos Herodes. Comparou o fermento com a doutrina dos fariseus. Mas como Jesus usou a palavra fermento, eles pensavam que Jesus estava a referir-se a pão, e que estava a dizer isso porque eles haviam se esquecido de levar o pão. Eram literalistas, faltava-lhes entendimento espiritual, e por isso a palavra fermento fez com que pensassem apenas em pão e no fato de ter esquecido de levar um alimento para a viagem. Por essa razão estavam perturbados e apreensivos, e o Senhor Jesus lhes fez então uma série de perguntas penetrantes e terminou com esta: não compreendeste ainda? É como se dissesse: aqui estou a pregar, a ensinar, e parece que vocês ainda não aprenderam, ainda não entendem. Estão perturbados porque tem somente um pão. E, no entanto, testemunharam 2 milagres, os quais provam que com apenas alguns pães e peixes eu posso alimentar milhares de pessoas. Como é que ainda não entendem isso? Vocês estão com a visão embaçada, ainda não conseguem ver claramente. Eu creio que ele tratou do homem cego daquela maneira, em 2 estágios, a fim de dar-lhes uma imagem deles mesmos. Jesus usou essa técnica registrada aqui para que os discípulos pudessem perceber que ainda não tinham uma visão exata de quem era Jesus e do que Jesus podia fazer. Estavam tão cegos como aquele homem no primeiro estágio de cura, que conseguia ver alguma coisa, mas não via claramente, e Jesus quis mostrar isso aos discípulos. Essa era a condição deles. Contudo, irmãos, há um sentido mais profundo aqui, e é uma lição para nós que nos declaramos cristãos, crentes em Jesus Cristo. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso, porque há pessoas que são como este homem cego, que parecem ainda estar no primeiro estágio que ele atravessou, neste processo de ser curado. O Senhor Jesus cuspiu nos olhos dele e lhe perguntou: podes ver alguma coisa? Ele respondeu: vejo homens como árvores que andam. Os irmãos entendem a situação? É difícil descrever esse homem. Não podemos mais dizer que é cego, porque ele consegue ver alguma coisa, mas hesitamos em dizer que ele pode ver, porque ele vê homens como árvores que andam. Então, ele é cego ou não é cego?
Vê ou não vê? Essa é a questão que eu quero abordar com os irmãos. Há cristãos que se sentem infelizes, inquietos, insatisfeitos, intranquilos por causa desta falta de clareza. Às vezes falamos com uma pessoa assim e dizemos: este homem é um cristão, ou esta mulher é uma cristã. Mas passados alguns dias o encontramos de novo e ficamos em dúvida e pensamos: certamente não pode ser um cristão se faz tais coisas, se fala desta maneira, se este é o seu comportamento. Não pode ser um cristão. Cada vez que encontramos essa pessoa, a impressão que temos dela é diferente. E nunca temos a certeza se estamos ou não diante de um verdadeiro cristão. Além disso, o problema é que não só os outros pensam assim a respeito dessa pessoa, mas muitas vezes ela sente isso a respeito de si mesma. Às vezes, depois de assistir um culto abençoado, uma mensagem que tocou no seu coração, então ela diz: sim, eu creio, eu sou um cristão, eu creio nisso. Mas depois alguma coisa acontece, o fogo arrefece e a pessoa passa a pensar: não sei se sou um cristão, se eu fosse cristão não teria tais pensamentos, não sentiria o que estou a sentir agora, ou não teria o desejo de fazer certas coisas. Então, às vezes, sentem que são cristãos e às vezes sentem que não são. Parecem saber o suficiente a respeito do cristianismo para não sentirem prazer nas coisas do mundo, porém não sabem o bastante para se sentirem felizes consigo mesmos. São como os crentes da igreja de Laodiceia, dos quais Jesus disse que eram, ou que não eram, nem quentes e nem frios. Eles veem e ao mesmo tempo não veem, nem quente nem frio, nem uma coisa nem outra. Essa é uma situação lamentável, dolorosa mesmo. E minha mensagem, irmãos, é que ninguém deve viver nessa situação e nem precisa permanecer nela. Mas qual é a cura? Qual é a cura para essa condição tão deplorável e lastimosa? Irmãos, a primeira coisa que precisamos fazer é procurar discernir a real condição dessa pessoa. O que é que essas pessoas conseguem ver? Elas veem alguma coisa. Esse homem disse: sim, eu vejo homens, mas alguma coisa está errada porque eu os vejo como árvores que andam. Então, o que é que essas pessoas veem? Quando decidiram aceitar a Jesus como Salvador, certamente viram que alguma coisa estava errada nelas. Viram que a vida oferecida pelo mundo não lhes satisfazia plenamente. Perceberam a condição de pecadoras e que não podiam salvar-se a si mesmas. Então, creem que Jesus morreu para pagar pelos seus pecados, que precisam de Jesus para serem salvas. Elas fazem uma confissão de fé em Jesus, recebem a Jesus como Salvador, creem na justificação pela fé, unem-se a uma igreja, fazem-se batizar, participam da ceia como nós hoje,
até assumem um certo compromisso com a igreja, alguma função, alguma tarefa, algum trabalho. Até aí podemos dizer que veio claramente. Mas assim como aquele cego que via homens como árvores que andam, essas pessoas também não conseguem ver com clareza. Há certas verdades e princípios na vida cristã que essas pessoas não enxergam. Então, essas pessoas limitadas na compreensão e na prática sobre o que significa ser um verdadeiro cristão, elas ficam na dúvida. A primeira coisa é que essas pessoas não compreendem que não podem separar o Cristo Salvador do Cristo Senhor. Isso elas não estão a enxergar. Aceitaram a Cristo como Salvador, mas não entregam de fato as suas vidas ao Senhor Jesus, para que além de Salvador, seja também o seu Senhor. Essas pessoas precisam saber que o nosso Salvador é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas gostam do Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas não percebe que antes de ser pastor, ele é Senhor. Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Primeiro vem o Senhor, depois vem o pastor. Ele não pode ser o teu pastor se não for o teu Senhor. Não pode separar uma coisa da outra. Para ser o teu Salvador, precisa ser o teu Senhor. Por isso Paulo diz aos Romanos, capítulo 10, versículo 9: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confessar como Senhor. E mais adiante, no versículo 13, ele diz que todo aquele que deseja ser salvo precisa aceitar a Jesus como Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não só Salvador. O teu Salvador deve ser o teu Senhor. E o que é Senhor? É aquele que tem o mando, que tem o comando da tua vida. O Senhor manda e nós obedecemos sem reservas, sem questionamentos. Outra dificuldade dessas pessoas é que não percebem que a vida cristã é vida de compromisso, compromisso com Deus, compromisso em fazer a vontade de Deus. Mas essas pessoas não querem compromisso. Querem a salvação de Cristo, as bênçãos de Cristo, querem tudo que podem receber de Cristo, mas não estão dispostas a aceitar sem reservas alguma todas as demandas de Cristo. Em relação à obediência à palavra, são seletivas. O que é isso? Nunca aceitam completamente os ensinos e a autoridade das Escrituras. Estão dispostas a obedecer apenas o que lhes convém, o que não lhes exija muito, o que não lhes obrigue a sair da sua zona de conforto. Irmãos, eu penso que, em última análise, esta é a grande causa do problema.
elas não se submetem totalmente à autoridade da Bíblia. Para elas, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém. Aquilo que me convém é, o que não convém não é. Se tão somente nos aproximássemos da palavra de Deus como crianças, com uma aceitação sem reservas, a permitir que a Bíblia fale conosco, esse problema não existiria. Mas essas pessoas não fazem isso, misturam suas próprias ideias com verdades espirituais, aceitam certas ideias bíblicas, mas há outras ideias próprias que desejam conservar consigo e com isso se tornam seletivas. Por exemplo, essas pessoas leem: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Então diz, aqui estamos diante de uma preciosa promessa, a palavra de Deus. Mas quando leem, por exemplo, Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não, isso era coisa do Antigo Testamento. Como se o Antigo Testamento não vale. Isso era coisa da lei. Como se a graça me fizesse dar menos do que a obrigação da lei. E fazem isso com diversas verdades bíblicas. Se me convém, eu estou disposto a seguir. Eu aceito como palavra de Deus. Mas se não me convém, se vai contra o meu estilo de vida, se exige algo que não estou disposto a fazer, se exige algo que não estou disposto a fazer, então recuso, procuro argumentos ou prefiro ignorar. Que bom que está todo mundo a prestar atenção. Mas às vezes eu percebo em alguns cultos, quando alguém fica incomodado, a primeira coisa que faz é pegar o telemóvel e começar, se desliga da mensagem, porque não quer ouvir. Porque não quer ouvir. Eu fui pregar numa igreja e tinha um homem que ficava o tempo inteiro a brincar com seu filho, na hora da mensagem. Quando terminou, comentei isso com a Marisa, ela disse, sabe por quê? Porque a mensagem estava a incomodá-lo. Então ele prefere se distrair, para não ouvir. Essas pessoas até podem ser assíduas na igreja, gostam de ouvir um bom sermão, mas ficam apenas na superfície. A palavra não penetra de fato no seu coração, não entregam realmente o coração, não permitem que Jesus seja o Senhor. Não tomam a palavra de Deus a sério como deveriam tomar. Então, por isso, se por um lado é verdade que reconhecem que as coisas do mundo não as satisfazem plenamente, também não se sentem plenamente satisfeitas em Jesus Cristo. Vivem divididas. Ora buscam satisfação em Cristo, ora buscam satisfação no mundo. São como o homem cego no primeiro estágio da cura, que não era uma coisa nem outra, ou como também já mencionei, são como os membros da igreja de Laodiceia, que não eram frios e nem quentes, nem crentes, eram crentes mornos, e porque eram mornos, Jesus lhes disse, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Palavra dura. Então, irmãos, a minha mensagem é que nenhum crente deve permanecer nessa condição. E qual é a cura para esse problema? Vamos seguir os ensinos de Jesus aqui. Em primeiro lugar, acima de tudo, evitem declarar prematuramente que sua cegueira foi curada. O homem do nosso texto deve ter sido tentado a fazer isso. Ele tinha sido cego, o Senhor cuspiu em seus olhos e disse, podes ver. De certa forma ele podia ver,
mas a sua visão era incompleta, imperfeita, e por isso ele não saiu a correr e a gritar que podia ver, eu vejo, não. Era vital que não desse testemunho antes de ver claramente. É uma grande tentação, porém fazer isto é fatal. Eu vi muito desse tipo de coisa acontecer quando eu trabalhei, por exemplo, com viciados de droga lá no Peru. Tínhamos lá um centro de reabilitação. Alguns, depois de 3 meses internados, diziam que já estavam bem. Eu sabia que não estava. Não, pastor, já estou bem. Jesus já me curou. Então saíam do nosso centro de recuperação e iam a dar testemunho pelas igrejas de que haviam sido libertos. Semanas depois, tinham uma recaída, e isso era fatal, como prejudicava o nosso trabalho. Mas essa tentação não acontece somente com quem é viciado em drogas. Muitos fazem tal coisa, proclamam que veem, dão testemunho do que ainda não são em realidade, falam do que não sentem realmente. Ah, irmãos, como é triste ouvir o que eu já ouvi. Ah, pastor, na igreja é uma coisa, fora da igreja é outra coisa. Tentam aparentar o que não são. O que dizem muitas vezes não corresponde com o que fazem. Proclamam que veem, quando na realidade não veem claramente. Então tem que ser honesto e sincero em relação à sua condição. O homem cego foi honesto. Ele disse: vejo, mas algo está errado comigo, porque vejo homens como árvores que andam, falta. Ele foi sincero. A segunda coisa é o oposto da primeira. A tentação do primeiro é correr e proclamar que pode ver antes de poder enxergar claramente. Todavia, a tentação do segundo é de sentir-se totalmente sem esperança e dizer: não adianta continuar, puseste cuspe nos meus olhos, me tocaste. De certa forma eu vejo, mas vejo homens como se fossem árvores. Eu já vi esse tipo de situação acontecer também entre pessoas que estavam a lutar para se libertarem do vício das drogas lá no Peru. Depois de um tempo sem consumir, acabam por ter uma recaída e dizem: não adianta tentar, não há solução para esse problema, não tem jeito, estou perdido, nunca vou vencer este vício. Mas isso também acontece com outros crentes, que não conseguem libertar-se, não necessariamente de um vício, mas de um mau comportamento, de determinadas atitudes que eles sabem que não está bem. Olham para si e não veem mudança. Ah, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas eu não percebo essa mudança em mim. Percebem que não conseguem ser como os outros. Percebem que não conseguem ver a verdade com clareza. Então dizem: não adianta continuar. Nesta confusão ficam desanimadas. Então param de ler a Bíblia, param de orar, param de vir à igreja e alguns até perdem a fé. O diabo já desencorajou muitos com suas mentiras, então não deem atenção a ele. Qual é então a cura, irmãos? Eu vou terminar com isso. Qual é o caminho certo? É ser sincero e responder a pergunta do Senhor com honestidade e franqueza. Esse é o segredo da questão. Jesus voltou a dirigir-se ao homem e perguntou-lhe: podes ver? E o homem, com absoluta franqueza, respondeu: eu vejo, porém vejo homens como árvores que andam.
O que salvou este homem foi a sua honestidade. A pergunta então é: qual é a nossa posição? Qual é a nossa condição? O propósito desta mensagem é justamente tratar esta pergunta: o que vemos realmente? Vemos a vida cristã com suas demandas, com suas implicações com clareza? Ou ficamos só na superfície do que é ser um cristão de verdade, um discípulo de Jesus? Conhecemos a Jesus Cristo de fato, não somente como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor, aquele que tem todos os direitos sobre nós. Qual o nosso nível de compromisso com a palavra de Deus? Como bons discípulos de Cristo, procuramos observar todas as coisas que Ele nos tem mandado, como está lá na grande comissão. Qual o nosso nível de compromisso com a igreja de Jesus Cristo, com a vida da igreja, com seus ministérios, com o sustento da igreja, com a missão da igreja? Qual o nosso nível de compromisso? Há em nós a alegria com gozo indizível e glorioso, como havia nos crentes do Novo Testamento? Vamos ser francos, vamos enfrentar a questão e vamos fazê-lo com absoluta honestidade. E depois? Bem, o último passo é submeter-se a Ele. Submeta-se a Ele tão completamente como o cego o fez. Este homem cego não fez objeções ao tratamento adicional dado por Jesus. Ele não resistiu ao tratamento, ao contrário, submeteu-se, regozijou-se. Então faça isso, venha a palavra de Deus, não resista à obra do Espírito Santo na tua vida, decida obedecer a tudo quanto Ele mandou, não importa o preço. Implora mesmo, que Ele te dê uma visão clara, visão perfeita, e faça de ti um cristão completo. Eu tenho o privilégio de dizer-te que Ele pode e quer fazê-lo, e mais, autorizado pela Bíblia, te garanto que Ele vai fazê-lo, porque Ele nunca deixa nada incompleto. Esse é o ensino. O homem cego foi curado, restaurado, passou a ver tudo claramente. A obra realizada neste homem não ficou pela metade. Irmão, Jesus veio a este mundo para realizar uma obra completa em nós, e não para deixar-nos num estado de incerteza, confusão, infelicidade. Achas que o Filho de Deus veio do céu, viveu entre nós e fez tudo que a Bíblia diz, morreu numa cruz, foi sepultado, ressuscitou, que Ele subiu aos céus, enviou o Espírito Santo? Achas que Ele fez tudo isso para deixar-nos no meio do caminho, num estado de confusão? Não. Ele veio para que pudéssemos ver com clareza, para sermos completos. Veio para dar-nos vida abundante e eterna. Por isso é impossível que nos deixe no meio do caminho. Ouça a promessa em Filipenses 1,6: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Não vai te deixar no meio do caminho. Então, se te sentes insatisfeito e incompleto, se percebes que ainda te falta algo, busca ao Senhor, busca a sua palavra, espera nele, apoia-te no Senhor, peça que abra os teus olhos
e diga-lhe que queres, e até suplica, para que complete a boa obra que começou em ti, e que faça de ti um cristão completo. E comprometeu-se a fazê-lo, e o fará. E não mais serás um cristão incerto, vendo e não vendo, mas serás capaz de dizer: eu vejo nele tudo que necessito e tudo que eu posso ser nele, e mais ainda, sei que pertenço a ele e que ele é meu. Amém?